Olá, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso Meu Blog Minha Renda. Na aula de hoje, a gente vai aprender a utilizar a inteligência artificial para nos ajudar na geração dos artigos para o nosso blog, tá? A gente conversou logo no comecinho que é uma coisa que a gente não precisa estar 100% debruçado ali gerando, mas é uma coisa também que não vai caminhar sozinha, né? Como algumas pessoas às vezes utilizam esse formato de trabalho, na verdade, como uma segunda renda, ou para fazer nas horas vagas, ou como a gente mesmo mencionou que muitas pessoas querem ter mais tempo com os seus filhos para se dedicar a outras tarefas, né? Outras atividades. Então a gente vai trazer alguns facilitadores aqui para que todas essas atividades sejam feitas num curto espaço de tempo, mas sem perder a qualidade, garantindo que você consiga conciliar a sua vida profissional com a sua vida pessoal e também com o lazer, né, e outras atividades e afins. Nessa aula, nós vamos trazer o tema de como gerar 30 artigos do nicho que você escolheu, seja casa e jardim, seja finanças, seja entretenimento, né? O que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas. E você vai usar a inteligência artificial a seu favor para gerar esses artigos e potencializar ainda mais o seu blog, tá? Você consegue transformar toda a estratégia que você tem de conteúdo com a inteligência artificial. Consegue criar conteúdos melhorados, artigos específicos. Além de ser muito rápido, você consegue otimizar o fluxo de trabalho e manter a qualidade também. Então, como é que a gente faz isso e por que a gente usa a inteligência artificial para criar esse conteúdo? Primeiro, porque ele reduz até 70% do tempo que você levaria para gerar esses artigos, né? Então, você consegue otimizar ainda mais o seu tempo, a produção de conteúdo. Você consegue também manter a consistência na qualidade dos artigos que você vai gerar, porque eles vão ser construídos na mesma uniformidade, né? Então, isso é garantido em 99% dos casos. Melhora em 80% a criatividade, então você supera os bloqueios criativos e ainda tem sugestões inovadoras, opções de melhoria, né? Então, assim, imagina você depois de um dia cheio ou uma noite mal dormida, né? Você ter que contar com a sua criatividade para gerar artigos de talvez até um nicho específico que você não domine, mas que é um nicho lucrativo. Então, ele acaba te ajudando também nesse sentido. E também reduz 65%. Deixa eu contar aqui. Reduz 65% em técnicas de SEO. Então, você consegue melhorar ainda mais o seu posicionamento com a otimização integrada. Existem algumas ferramentas de inteligência artificial para geração de texto. Eu vou trazer algumas aqui para vocês, mas vocês podem pesquisar também. A gente teve um aumento muito grande dessas ferramentas específicas do último ano para cá. Então, eu trouxe 4 aqui, mas vocês podem pesquisar quantas vocês quiserem, tá? Eu trouxe 4 aqui e uma a gente vai fazer na prática também como exemplo. Em primeiro lugar, trouxe aqui a ChatGPT, que é gratuita, vocês podem usar. Ela é uma ferramenta versátil, adaptável a diversos tipos de conteúdo. Ela é ideal para gerar conteúdo para blogs de qualquer nicho, então, independente do nicho que vocês tenham escolhido, vocês podem usar o ChatGPT para gerar esses artigos. Vocês podem gerar artigo a artigo, caso vocês desejem, mas também podem gerar em escala, pedir uma quantidade específica. Então, eu quero criar 30 anúncios, 30 textos para o meu blog por mês. Então, eu quero separar a primeira segunda-feira do mês para gerar esses artigos, para colocar. Aí, na terça-feira, já quero trabalhar com a questão de divulgação. Então, você também pode criar isso em escala. A outra que nós trouxemos é a Koala Writer. Né? Ela é especializada em estruturas de blog. Ela também é otimizada para gerar textos que vão engajar o público de vocês e ela tem um tom mais natural. Então, ela vai parecer que realmente foi vocês que escreveram esses artigos. A TestAI, ela também é muito boa. Ela integra múltiplas inteligências artificiais em uma única interface. Então, ela consegue reunir um grupo ali de inteligências artificiais para ajudar vocês nesse sentido. E ela permite também comparar diversos tipos de saída para o melhor resultado. Você consegue comparar
e decidir ali qual é a melhor opção para você. Também temos a Cloud AI, ela é excelente para artigos extensos. Então, se você escolheu falar sobre um assunto que ele é mais extenso, tem mais detalhes, geralmente é muito utilizado em casos de reviews, por exemplo, né, avaliações de produtos e tudo mais, você pode contar aí com a Cloud AI, que ela vai manter a coerência dos textos longos, mesmo que esse texto ele seja um texto complexo. Você também pode usar geradores de imagem com inteligência artificial. Lembra que na aula anterior a gente falou sobre como colocar a imagem, editar ali a imagem, né, no blog baseado em um texto específico? Você consegue gerar também essas imagens com as inteligências artificiais. Então, cada ferramenta tem uma característica única. Então, você pode escolher uma daquelas 4 que a gente mencionou, ou a quinta que a gente vai trazer, conforme o seu nicho e a necessidade específica de design. Então, você pode escolher, você pode mudar as imagens também, tá? Então, é bem simples de fazer isso. Como é que a gente faz para criar esses artigos aí utilizando a inteligência artificial? A gente comentou também que a estrutura ela vai se manter sozinha, porém ela não se cria sozinha. Então, eu preciso dedicar um tempinho, ter alguns comandos, algumas estratégias para que isso aconteça da melhor forma e eu consiga ter os melhores resultados sem dedicar muito tempo. Então, o primeiro passo, né, eu criei uma estruturazinha aqui para que vocês consigam criar isso de uma forma simples e eficaz ao mesmo tempo. O primeiro ponto, vocês vão definir os tópicos e as palavras-chave que vocês vão usar. Então, vocês vão pesquisar termos que são relevantes para o nicho de vocês, né? Então, pesquisem lá no Google e vocês vão gerar estruturas e títulos que vão ser atrativos para que essas pessoas elas sintam-se confortáveis em clicar, em navegar e ler esses artigos que vocês vão estar desenvolvendo. Então, desenvolvendo uma estrutura lógica, a gente vai conseguir gerar ainda mais o engajamento. Você também pode expandir com prompts específicos, né? Então, o que são prompts específicos? São os comandos que eu vou dar para a inteligência artificial com instruções para que ela gere conteúdo cada vez mais detalhado ou cada vez mais qualificado para que eu coloque no meu blog. Uma dica é fazer por sessão, cada sessão separadamente. Então, se eu tenho lá, se eu vou falar sobre casa e jardim, eu posso, de repente, criar ali artigos que vão falar sobre decoração no primeiro lote, depois eu posso criar outro lote que fale sobre jardinagem, outro lote que fale sobre iluminação. Então, dessa forma, eu vou conseguir ser mais produtivo e ainda mais assertivo nas minhas colocações. Eu também devo revisar e ajustar. Então, eu preciso verificar a precisão das informações e eu preciso adaptar o tom também para que a minha audiência se identifique. Como é que eu faço isso? Vamos dizer que eu escolhi um texto que fale ali sobre a inflação, né, sobre a inflação sobre os alimentos. Então, se a minha inflação atual é de 0,5 e o ChatGPT me trouxe textos baseados na inflação de 1,3, aquela informação é incoerente. Então, sempre que eu tiver alguma informação específica, né, que eu precise colocar ali alguma informação mais detalhada, eu preciso verificar para que eu não comprometa ali com informações falsas para os meus leitores, né? E em relação a adaptar o tom para minha audiência específica, é porque às vezes eu vou estar falando sobre inflação para um público voltado para a finança, outra vez eu posso estar falando para donas de casa. Então, a forma com que eu me comunico, o tom com que eu coloco no meu texto, as palavras que eu uso, as pausas, as pontuações, os exemplos, isso também é super importante para que eu passe a informação de forma mais humanizada e não mecânica. Eu não vou gerar só um texto ali na internet, vou copiar e vou colar e pronto, acabou. Não, eu vou ali complementar do meu jeitinho. Então, vou colocar aqui um exemplo. Aqui nessa frase mesmo, ó, verifique a precisão das informações e ele depois, ó, adapte o tom para a sua audiência específica. Eu poderia colocar aqui, olha, verifique a precisão das informações e adapte o tom para a sua audiência específica, pois isso e isso, né? Eu posso complementar ali as informações
muito baseada no tom com que eu me comunico, principalmente se esse artigo também vai ser postado nas redes sociais. Crie imagens complementares. Então, eu posso gerar as imagens personalizadas com a inteligência artificial, mas eu tenho que garantir que sejam relevantes para o meu conteúdo. Eu não vou colocar ali um artigo sobre rosa e colocar, de repente, uma imagem fictícia ali, uma imagem, sei lá, vou falar sobre coelho, vou colocar uma imagem ali do coelho da Alice nos Países das Maravilhas. Então, eu tenho que ser coerente naquilo que eu estou tentando traduzir ali. Tá? Outro ponto relevante, vamos conversar um pouquinho sobre otimização para SEO, tá? Nesse momento, eu preciso analisar as palavras-chave que eu vou usar. Por quê? Porque são essas palavras-chave que vão despertar curiosidade e interesse para que o usuário chegue até o texto que eu quero no meu blog, o artigo que eu quero que ele leia ali, né? Então, aqui uma dica muito importante é utilizar ferramentas de inteligência artificial que vão identificar termos de alto volume e encontrar palavras-chave de cauda longa. Né? Então, você deve estar pensando, pô, mas o que é cauda longa, cauda curta? Calma. O que são palavras de cauda longa, na verdade? São termos de pesquisa mais específicos e longos, né? Então, ele vai direcionar para um público mais nichado, mais fechado, que estão fazendo uma busca mais específica. Então, geralmente, esses textos eles contêm pelo menos 3 palavras. Então, assim, exemplos de palavras de cauda longa, palavras-chave no caso. Ao invés de eu colocar só bola ou só bola de futebol, eu vou colocar bola de futebol infantil barata. Então, quem está procurando por um produto mais em conta, ele já vai ser direcionado exatamente para o meu texto. Alto-falante Bluetooth. Joia para mãe após o nascimento do bebê, ao invés de só joia, ou ao invés de só joia para mãe. Eu vou escrever sobre sapato, então eu vou colocar lá, sandália de salto 10 centímetros. Eu estou sendo bem específica ali, né? Eu vou falar sobre saúde e bem-estar, então eu vou colocar um texto sobre exercício, ou sobre yoga. Então vamos melhorar o texto, vamos colocar exercícios de yoga para fazer em casa, e por aí vai. Tá? Por que são essas palavras-chave de cauda longa são importantes? Porque elas são mais direcionadas e elas vão atrair esses usuários mais interessados no seu conteúdo. A possibilidade desse usuário ler o seu conteúdo, gostar e te acompanhar e ler todos os outros é muito maior. Elas vão indicar também que a pessoa que está fazendo uma busca mais avançada no processo de decisão está mais perto de compra. Então, se você tiver uma parceria de marketing de afiliação mais orientada para colocar produtos ali para vender ou direcionar ele para algum site para que ele faça a compra, né, o que a gente mencionou na aula anterior, essas palavras também elas vão te ajudar a gerar mais conversão. Tá? Então, você pode utilizar recursos do Google para gerar essas palavras-chave também, se você desejar, ou pode utilizar a inteligência artificial para ajudar a fazer essa pesquisa e identificar os termos de mais alto volume. Tá? Você vai fazer também uma integração natural. Como é que é feita essa integração natural? Você vai inserir palavras-chave estrategicamente. Então, você vai manter o texto fluido e natural para o leitor, mas dentro desse texto, você vai colocar essas palavras-chave ali coerentes com o texto para gerar essa interação aí com o teu leitor. E o ideal é que assim, você siga a meta das descrições, porque você com isso consegue chamar a atenção do teu leitor logo no primeiro momento. O ideal é que a palavra-chave ela apareça nos primeiros 155 caracteres, não são 155 palavras, né? São 155 caracteres, tá? E você também pode fazer a otimização das imagens. Então, você vai adicionar textos que são alternativos, descritivos, né? Pode nomear também os arquivos com palavras-chave relevantes, pode colocar mais de uma imagem, sempre para gerar essa interação aí com o teu público. Outra dica é combinar diferentes inteligências artificiais. Você pode utilizar múltiplas ferramentas para diversificar o conteúdo. Evite repetições de padrões, porque isso são detectáveis lá no Google. E na hora de você enviar o seu blog para aprovação, isso pode ser um impeditivo e você acabar tendo o seu blog reprovado. Então, além de colocar o seu jeitinho, você pode utilizar
várias inteligências artificiais para gerar esses artigos, não ficar preso a um único formato. Você vai adicionar sua voz, então é legal você adicionar experiências pessoais, inserir sua perspectiva a respeito daquele assunto. Então, a gente que vai falar sobre casa e jardim, colocar de repente ali, vou falar hoje sobre fritadeira elétrica, vou colocar uma receita que eu faço, eu vou colocar ali uma imagem da minha fritadeira produzindo um determinado alimento, eu vou dar uma dica, de repente, de tomada, de manutenção, de limpeza, tá? Então, é a gente colocar isso de uma forma diferente. A terceira dica é verificar os fatos, né? Já falei anteriormente, mas é importante que você confirme informações em fontes confiáveis e atualize dados desatualizados com pesquisas recentes. Então, se a gente vai falar sobre a inflação e meu blog vai ficar o mês todo com aquele artigo no ar, eu sei que a inflação ela pode subir, pode descer todos os dias, né? Vamos falar de repente de alta do dólar, do euro e tudo mais. Então, sempre que eu perceber alguma mudança, eu posso atualizar essas informações para que o meu leitor acredite que todas aquelas informações que ele está lendo ali são informações confiáveis, baseadas em fontes seguras. E a quarta dica é usar a inteligência artificial como assistente. A tecnologia da inteligência artificial ela vai ser usada como uma ferramenta complementar. Ela vai gerar os textos para vocês, ela vai gerar as imagens, mas eu vou manter o controle editorial sobre o conteúdo final. Então, eu vou adaptar do meu jeito, eu vou escolher as imagens, eu vou configurar. Então, é muito importante que eu siga ali de uma forma que tenha o meu toque pessoal ali. Bom, a conclusão, para a gente escalar o nosso blog com inteligência, a gente precisa gerar engajamento com os leitores, né? Então, a gente precisa dedicar tempo para a interação com a nossa audiência. Então, posso gerar formulários, que foi como eu passei para vocês ali, que o site da Webnode, no formato mini ali, ele permite que eu gere formulários, então eu posso gerar engajamento, posso criar promoções, posso fazer perguntas, posso pedir dicas também para que os meus leitores participem também do conteúdo. Eu vou criar estratégias de conteúdos focadas em planejamento. Enquanto a inteligência artificial ela vai cuidar da produção, eu tenho que ter coerência e saber exatamente que tipo de informação eu quero passar para o meu público. Imagens únicas. O que vai diferenciar o meu blog com visuais personalizados para cada post são as imagens que eu vou gerar. Então, eu não vou criar uma única imagem lá na inteligência artificial e vou usar para os meus 30 artigos. Então, eu tenho que variar e colocar as imagens sempre com melhor qualidade. Utilizar ali também a otimização para SEO, né? Então, eu vou garantir a visibilidade do conteúdo estrategicamente otimizado para que eu consiga alcançar cada vez mais um público assertivo e manter esse meu público engajado. E, para começar, a gente pode produzir 30 artigos de qualidade com conteúdo consistente e em tempo recorde. Posso gerar isso aí na minha horinha que eu tenho ali da semana disponível para atualizar as informações ali do meu blog, tá? Dito isso, vamos aqui para a Gemini para a gente ver como é que isso funciona. Eu criei um exemplo aqui, vou trazer aqui para vocês. Eu criei um prompt aqui, isso aqui é o prompt, tá? Poderia ter mais detalhes? Poderia, mas eu trouxe aqui um prompt básico para um artigo. Então, eu pedi aqui, crie um artigo com imagem sobre rosa branca para o meu blog. E aí, ele colocou aqui, claro, aqui está um artigo sobre rosa branca para o seu blog. Quase um gênio, né? Se eu desejo uma ordem. Então, ele trouxe aqui a imagem, já trouxe o texto, a rosa branca, um símbolo de pureza e inocência, e trouxe aqui o artigo, tá? Isso aqui eu poderia copiar e colar lá no meu blog e já teria as informações baseadas, já teria um artigo aqui baseado em rosa branca, né? Poderia aqui também adaptar algumas frases aqui no meu formato, na minha forma de falar, de me colocar, né? Então, daria aqui meu toque pessoal e colocaria esse artigo lá no meu blog. Pedi aqui um artigo, mas eu poderia pedir outro artigo. Então, vamos colocar aqui, crie um artigo com imagem sobre
a samambaia para o meu blog de casa e jardim. E aí a mágica acontece. Ele está gerando já aqui a imagem. Já gerou o texto ali, né, o título. E aqui está o artigo. Tá? Simples assim. Vou deixar esse link para vocês, vou deixar também o material de apoio para vocês consultarem quando vocês quiserem. Tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa quarta aula, espero que tenha ficado claro. E como em todas as aulas, consultem, revejam a aula quantas vezes vocês quiserem, consultem o material de apoio e caso ainda tenham dúvidas, eu sigo aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.